Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre padrão na UBMap e padrão no geral, como se fosse uma matéria mesmo, beleza? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, o que seria um padrão? É como se fosse uma sequência que segue uma ordem, beleza? Então vamos pensar nesse caso aqui, 2, 4, 6, qual vai ser o próximo? Muito provavelmente você disse o número 8, tá corretíssimo, por quê? Do 2 pro 4 a gente somou 2, certo? Do 4 pro 6 a gente somou 2 de novo. O que isso significa? Que a ordem da sequência vai ser sempre somando 2 a cada termo. O que seria um termo? O 2 é o primeiro termo da sequência, porque ele é o que começa. O 4 é o segundo termo, porque ele é o segundo que aparece. O 6 é o terceiro termo e assim por diante, beleza? Então vamos responder essas questõezinhas sobre essa sequência que a gente descobriu. Ah, qual que é o próximo termo? A gente já viu aqui, que é o 8. Mas como a gente continua até o 10, vamos pensar qual que seria o próximo termo. A gente viu que é só ir somando 2, então o próximo seria o 12, beleza? B, qual que é o 10º termo? Aí já complica um pouco. A gente pode tentar fazer o quê? Como se fosse uma linha de raciocínio e tentar dominar. Vamos reescrever aqui. Pronto, já escrevi aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Tem que tentar estabelecer uma relação entre o número do termo, que no caso aqui é o 2, 4, 6, e a qual termo ele pertence. Que no caso o 2 pertence ao termo 1, o 4 pertence ao termo 2 e assim por diante, beleza? Então o que você pode perceber aqui? Olha, você descobriu que vai de 2 em 2, certo? Então a cada termo vai aumentando 2. Sabe o que isso significa? Olha, 1 vezes 2 dá o próprio 2. 2 vezes 2 dá o 4. 3 vezes 2 vai dar o 6. 4 vezes 2 vai dar o 8. 5 vezes 2 vai dar o 10. 6 vezes 2 vai dar o 12. Ou seja, que relação a gente estabeleceu? Se a gente pega o número do termo e o número a qual pertence a esse termo, o que a gente pode fazer? Pega o númerozinho de baixo, que é o número do termo, multiplica por 2, que vai resultar no número de cima, que é a qual o termo pertence, beleza? Então vamos lá. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4 e assim por diante. A gente quer descobrir o 10º termo. Então, seguindo essa linha aqui, aqui embaixo a gente vai ter o quê? O 10º termo, o nono aqui, o oitavo e o sétimo. O que vai estar em cima do sétimo aqui vai ser o quê? 7 vezes 2, 14. Em cima do oitavo, 8 vezes 2, 16. 2 vezes 9, 18. 10 vezes 2, 20. Ou seja, o 10º termo da sequência vai ser o 20, porque a gente estabeleceu a relação aqui, que é só multiplicar o termo que eles querem, que no caso é o 10, por 2, que vai dar o número que o termo pertence, beleza? Agora já complica um pouco mais. Qual que é o termo 2025? Então, seguindo essa mesma linha aqui, vamos imaginar que tá aqui, ó, sétimo termo, oitavo termo, nono termo, 10º termo, e assim vai seguir até o termo 2025. E aqui em cima a gente tem o quê? Em cima do 7 vai estar o 14, em cima do 8 vai estar o 16, em cima do 9 vai estar o 18, em cima do 10 vai estar o 20, beleza. Só que a gente precisa descobrir o quê? Tá perguntando qual que é o termo 2025. Então a gente tem que descobrir o número que vai estar aqui em cima do 2025. Só que como a gente já estabeleceu a relação, fica fácil, você concorda? Veja, 7 vezes 2, 14, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18, 10 vezes 2, 20. Então o termo que vai estar aqui em cima vai ser 2025 vezes 2. Que se você fizer a conta aí em casa, você vai descobrir que é o número 4050, beleza? 4050 aqui. Esse é o termo 2025, essa é a resposta da letra C, beleza? Agora vamos para a letra D. A qual termo o número 4062 pertence? Agora já é o contrário. Seguindo nessa mesma linha aqui, vou desenhar aqui rapidão. Aqui, ó, o que vai acontecer? Já escrevi. Ele vai dar o número 4062 pra gente e vai perguntar a qual termo ele pertence. Beleza? Então, ele vai dar o número de cima e vai perguntar o número de baixo. É a mesma coisa dele falar pra você. A qual termo o número 14 pertence? A gente vai saber que é o termo 7. Qual termo o número 16 pertence? A gente vai saber que é o oitavo termo. Beleza? Aqui você já vai estabelecer uma relação inversa. Você já viu o quê? Que se você pega o número de baixo, multiplica por 2, vai dar o número de cima. Então, o contrário seria o quê? Você pega o número de cima, divide por 2, que é o inverso da multiplicação, e vai resultar no número de baixo. Então, ó, 14 dividido por 2 vai dar 7, 16 dividido por 2 vai dar 8, 18 dividido por 2 vai dar 9, e assim por diante. Então, se você quer descobrir o termo a qual o número 4062 pertence, você faz o quê? 4062 dividido por 2, que vai dar o número 2031. Beleza? Ou seja, o número que vai estar aqui embaixo, o número do termo, vai ser o termo 2031. Certo? E se você ainda tiver dúvida, quiser conferir, olha, a gente descobriu que o termo 2025 é o 4050. Se a gente for seguir, ó, 2025, e aqui em cima vai ser o 4050, certo? Beleza. Se a gente for seguir, o próximo aqui, 4050 mais 2, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060 e 4062, que é o que a gente quer, certo? Então vamos lá. Termo 2025, termo 2026, termo 2027, termo 2028, termo 2029, termo 2030 e encaixando certinho termo 2031. Veja, a gente descobriu que o 4062 pertence ao termo 2031, perdão. E se você apenas continuar a sequência, como se fosse na letra A aqui, que a gente fez, realmente o 4062 pertence ao termo 2031, beleza? Essa é a ideia simples. Agora eu vou passar uma questão parecida com essa e eu quero que vocês tentem resolver, beleza? Vamos lá. Ó, vamos lá. Tira a print aí, tenta resolver, vamos ver o que dá. Caso você não consiga ler, eu vou ler aqui agora pra você. Dada a sequência a seguir, 3, 6, 9, responda. A. Qual que é o próximo termo? Letra B. Qual que é o 20º termo? Letra C. Qual que é o 1000º termo? E letra D. A qual termo o número 10.536 pertence? Tenta fazer aí rapidão. Terminou? Conseguiu? Até onde você foi? Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer aquela mesma relação que a gente fez naquela outra sequência. Do 3 pro 6, soma 3. Beleza. Do 6 pro 9, soma 3. Ou seja, a gente tá vendo que a sequência vai de 3 em 3. Então, letra A. Qual que é o próximo termo? O próximo termo vai ser o 9 mais 3, 12. Beleza? E assim por diante. 12 mais 3, 15. Mais 3, 18. Beleza? Que sempre vai somando 3 em 3. Vamos lá. Qual que é o 20º termo? Agora a gente já tem que estabelecer aquela relação, tá? Então vamos escrever aqui de novo. 3, calma. 3, 6, 9,
12, 15. 3 é o primeiro termo, o 6 é o segundo, o 9 é o terceiro, o 12 é o quarto, o 15 é o quinto, beleza? Então a gente já vê logo de cara aquela relaçãozinha, certo? O 1, a gente faz o quê pra chegar no 3? Multiplica por 3. O 2, multiplica por 3 vai dar o 6. 3 multiplica por 3 vai dar o 9. 4 multiplica por 3 vai dar o 12, beleza? Ou seja, se a gente quer descobrir o número de cima, a gente pega o de baixo e multiplica por 3. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. E assim por diante. Então, ele quer o 20º termo. Então, imagina que vai continuar essa sequência aqui. Aí chega aqui, 20º termo. A gente quer descobrir o númerozinho de cima aqui. Basta a gente pegar o número de baixo e multiplicar por quanto? Por 3. Então, o número de cima aqui vai ser 20 vezes 3, que é igual a 60. Fechou? Agora, item C. Qual que é o milésimo termo? Então imagina que vai continuar do mesmo jeito aqui. E a gente vai chegar no milésimo termo. Pela relação que a gente estabeleceu, basta multiplicar o termo, perdão, o número do termo, que a gente vai chegar no próprio termo, que no caso aqui seria o 60, no caso do termo 20. Então, basta a gente pegar o 1000 e multiplicar por 3, certo? Vamos lá, 1000 vezes 3, 3000, que é o milésimo termo, beleza? Essa é a resposta do nosso item C. Agora, pela mesma lógica que a gente usou naquela outra questão, temos o item D. A qual termo o número 10.536 se refere? Então, imagina que a sequência vai continuar a partir do 60 aqui. Aí vai 60 mais 3, vai dar 63, 66, 69 e assim por diante. Aqui vai ser, se aqui o 60 é o 20º termo, aqui vai ser o 20º termo. 66, 20º termo, 69, 23º termo e assim por diante. Agora, a qual termo o número 10.536 pertence? O que ele faz? Agora, ao invés de dar o número de baixo, que é o termo, ele dá o próprio número do termo, ele dá o número de cima, 10.536. Aí, você tem que fazer aquela operação inversa que a gente já sabe da questão passada. Se quando a gente pega o de baixo, multiplica por 3 dá o de cima, quando a gente pega o de cima, divide por 3, que é o inverso da multiplicação, a gente chega no número de baixo. Veja, 21 vezes 3 dá 63. 63 dividido por 3 dá 21. 22 vezes 3 dá 66. Mais 66 dividido por 3 dá 22. Então, se a gente tem aqui em cima o 10.536 e a gente quer descobrir o termo a qual ele pertence, basta a gente pegar 10.536 e dividir por 3. E essa conta vai dar 3.512, que é o que a questão pede, o número do termo. Beleza? Então, é basicamente isso que você vai usar para os exercícios. Agora a gente vai ver um exemplo um pouco mais difícil, beleza? Vamos lá. Ó, vamos lá, próxima questão. Dada a sequência a seguir, 1, 4, 7, 10. A. Qual o próximo termo? Letra B. Qual que é o 15º termo? Letra C. Qual que é o milésimo termo? E letra D. A qual termo o número 10.540 pertence? Ó, tirar a mão aqui, pausa, tenta fazer, depois você volta aqui para ver a resposta, beleza? Vamos lá, você já deve ter tido algum raciocínio aí. Vamos fazer a questão. Analisando a sequência aqui, a gente precisa saber o próximo termo. Vamos lá. Do 1 ao 4, o que acontece? Soma 3. Do 4 ao 7, soma 3 de novo. Do 7 ao 10, soma 3. Então, pela lógica, você faz mais 3 aqui de novo. 10 mais 3, 13. Certo? Então, beleza. Resposta da letra A, 13. E, seguindo a sequência, 13 mais 3, 16, 16 mais 3, 19, e assim por diante, certo? Vamos lá, 15º termo. Agora a gente vai ter que tentar estabelecer aquela mesma relação das outras questões. Então, vamos lá, vou escrever aqui rapidão. Ó, vamos lá. O primeiro termo aqui é o número 1. O segundo termo é o 4, o terceiro termo é o 7, quarto termo é o 10, quinto termo 13, sexto termo 16. Mas, meu Deus, isso aqui não tá fazendo sentido nenhum, você concorda? Aí que a gente entra numa coisa chamada análise dos restos, beleza? Vamos lá. O que seria um resto, primeiramente? Quando você faz uma divisão, vamos pensar o quê? 20 dividido por 3, por exemplo. Aqui, quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? 6 vezes. Só que aí, 20 menos 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 vai dar 2. O 3 é o número pelo qual você dividiu o 20 e o 6 é o resultado da multiplicação. O 2 seria o nosso resto, beleza? O que isso significa? Que o 20 ele vai ser igual ao quê? 3 vezes 6, 3 vezes 6, que vai dar o 18 aqui, mais o resto, que é 2. Então vamos ver. 3 vezes 6, 18. Mais 2 aqui. 18 mais 2 dá o 20, beleza? Aí a gente vai ter que analisar o resto dessa divisão que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer isso? Pensa o seguinte, o padrão que está acontecendo aqui. 1 dividido por 3, não tem como. Sobra o 1 ali e somente 1 de resto. O que seria? 1 dividido por 3 não cabe nenhuma vez, e o resto é 1, certo? Agora vamos lá. 4 dividido por 3 cabe uma vez, beleza? E a gente tem 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, sobra 1. Resta 1 de novo. Vamos pegar o 7 dessa vez. 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 vai caber duas vezes. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1 de novo. Tá vendo o padrão? Essa sequência são todos os números que, ao serem divididos por 3, deixam o resto 1. Tá vendo que todos estão deixando o resto 1? Olha pra você ver. Olha aqui. 10 dividido por 3 vai caber 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, adivinha aqui onde seja de novo? Resto 1. Então, essa é uma relação diferenciada. Você vai pegar o número pelo qual está passando, que está seguindo o padrão, que no caso aqui vai indo de 3 em 3, você vai dividir os números da sequência e vai tentar estabelecer uma relação com base no resto, beleza? Então, a gente já tem o quê? Que ao pegar o número aqui da sequência, dividir por 3, o resto desse número, na divisão por 3, vai ser 1. Isso vai ajudar a gente a estabelecer uma relação aqui agora. Que a gente já viu aqui em cima que 20 dividido por 3 vai dar 6 e o resto é 2. Então, a gente tem que o 20 é 3 vezes 6 mais 2, que é o resto. Então, vamos tentar fazer essa mesma coisa com 1. 1 é igual ao quê? 3 vezes 0, 3 vezes 0, mais o resto, que é 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1 vai dar 1 certinho, beleza? O 4 aqui, nessa divisão, vamos olhar agora. 4 é igual 3 vezes 1, 3 vezes 1, mais o resto que é 1. Vamos ver. 3 vezes 1, 3. Mais 1 do resto, 4. Deu certo.
Aqui no 7. 7 é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2. Ah, caso você não saiba, esse pontinho aqui que eu tô colocando significa multiplicação, beleza? 3 vezes 2 mais 1 do resto. Tudo na matemática você tem que saber o que significa cada coisa. Então você tem que saber o que significa esse resto, o que significa esse número aqui do resultado, o que significa o número que está dividindo, beleza? É a mesma coisa que você pensar que você tem 7 balas para dividir para 3 pessoas. Vai dar 2 balas para cada um e vai sobrar uma bala. Então o total de balas que você tinha é você pegar 2 balas de cada uma das 3 pessoas. Então pega 2 do Joãozinho, 2 da Maria e 2 da Júlia. Você vai ter 6 balas. Mais uma que sobrou vai ser o total de balas que você tinha, que era 7. Então no caso aqui, você pega as 2 balas das 3 pessoas, vai dar 6, mais aquela que sobrou, que vai dar o 7 aqui, beleza? A mesma coisa vai acontecer com esse 10 aqui. O 10 vai ser o quê? 10 é igual a 3 vezes 3 mais 1 de resto. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, beleza? O que você percebe? Vamos olhar para isso daqui. O 1 aqui, a gente tem 1, 3 vezes 0, mais 1. O 4, a gente tem 3 vezes 1, mais 1. O 7, que é o próximo termo da sequência, 3 vezes 2, mais 1. O 10, que é o próximo termo, a gente tem 3 vezes 3, mais 1. Você está percebendo o que está acontecendo? Olha, primeiro termo da sequência, você pega o 3, multiplica por 0 e soma 1. O segundo termo, você pega 3, multiplica por 1 e soma 1. Esse somar 1 aqui aconteceu em todos. O multiplicar por 3 aconteceu em todos também. O que está mudando de cada um? A sequência de que número que vai ser multiplicado por 3. Que no primeiro termo é 0, no segundo é 1, no terceiro é 2, no quarto é 3, e assim vai indo. Por exemplo, aqui ó, o próximo termo da sequência seria o 13. 13 dividido por 3 vai caber 4 vezes 3, 12, 13 menos 12, resta 1. Então o 13 vai ser o quê? 3 vezes 4 mais 1. Tá vendo? O mais 1 se repetiu, a multiplicação por 3 se repetiu, o que tá mudando é o quê? O número que tá sendo multiplicado 3, que tá sempre somando 1. 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e assim por diante. Ou seja, se a gente quer descobrir o 15º termo, a gente tem que estabelecer essa relação. Então, o primeiro termo, o número que multiplicou por 3 foi o 0. O segundo termo, o número que multiplicou por 3 foi 1, certo? Então o que a gente tem? A gente pega o número do termo, aqui ó, por exemplo, terceiro termo. O número que multiplicou pelo 3 foi o 2. A gente pega o número do termo, subtrai 1, multiplica por 3 e soma com 1. Ó, vamos ver. O número do termo é 1. 1 menos 1 vai dar 0. Aí o que a gente faz? Multiplica por 3 e depois soma 1. 3 é 0, 0. Mais 1 vai dar 1. Beleza. Segundo termo, 2 menos 1 vai dar 1. A gente pega o 1, multiplica por 3, soma 1 e vai dar certinho 4, que é o segundo termo da sequência. Terceiro termo, 3 menos 1 vai dar 2, então a gente pega o 2, multiplica por 3, soma 1, que vai dar o terceiro termo da sequência, que é o 7. Então, se a gente quer o 15º termo, a gente vai fazer o quê? 15 menos 1 vai dar 14. Então a gente pega o 14, multiplica por 3, soma o 1 ali, e a gente vai ter o resultado do 15º termo. Vamos lá. 3 vezes 14 vai dar 42. 42 mais 1, 43. Essa é a nossa resposta da letra B, 43. Beleza? Deu pra entender? Ficou meio confuso? Tenta assistir o vídeo de novo e pensar. E você vai perceber que a única coisa que está mudando desses resultados aqui é o número pelo qual você multiplica por 3. Que ó, a gente sempre vai multiplicar um número por 3 e depois vai somar 1 no final. Então, a única diferença que está dando entre os termos vai ser esses númerozinhos do meio aqui, que está indo numa ordem de quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Até chegar no 15º termo, que esse númerozinho que está multiplicando 3 vai ser o 14. Por isso que a gente chega aqui. Aí, se você for pensar de maneira algébrica, o que a gente tem? Que, estabelecendo o número do termo aqui, o termo em si, que no caso é 1, 4, 7, vai ser o quê? 3 vezes o número do termo, então vamos chamar o número do termo de t, de termo, beleza? O número do termo, que no caso do número 1 aqui vai ser 1, do 4 vai ser o termo 2, do 7 vai ser o termo 3 e assim por diante, menos 1, que a gente viu aqui que sempre estabelece, ó, 1 menos 1 vai dar 0, 2 menos 1 vai dar 1, 3 menos 1 vai dar 3, o quarto termo aqui que é o 10, 4 menos 1 vai dar 3 aqui, beleza? E assim por diante. Então, o número do termo que você quer, menos 1, mais 1 no final aqui, vai ser como se fosse a regra, o padrão que está acontecendo, entendeu? Então, vamos só substituir isso. O termo que a gente quer é qual? 15º termo. Então, a gente coloca 3 vezes 15 menos 1, mais 1 no final. Então, vamos lá. 15 menos 1, 14. 14 vezes 3, mais 1. 14 vezes 3, a gente já fez aqui 42. 42 mais 1, 43. Chegamos no resultado. Então, você tem que aprender a fazer isso aqui. Você tem que achar o que está acontecendo no padrão. Você pode criar uma fórmula, igual eu fiz aqui, para sempre achar o número, ou você pode simplesmente usar o raciocínio normal aqui mesmo, beleza? Agora, vamos tentar usar essa mesma fórmula para a letra C. A C está falando aqui. Qual que é o milésimo termo? Como a gente já criou uma fórmula, uma regra para isso, basta a gente substituir. Ó, a gente tem, vamos colocar aqui em cima para ficar mais fácil. O 3 vezes o termo que a gente quer. Que termo que a gente quer? O 1000. 1000 aqui, menos 1, que é o termo menos 1, mais 1 no final. Então vamos lá, 1000 menos 1 vai ser o quê? 999. Então vai ficar 3 vezes 999 mais 1. Lembre-se sempre que a gente faz a multiplicação e a divisão antes de somar e subtrair. Então vamos lá, 3 vezes 999. Vai dar quanto isso? Vai dar 2.997, beleza? Aí você soma com 1 no final, 2.998. Essa é a nossa resposta da letra C, entendeu? Então, o que você tem que fazer nesse tipo de questão? Você tem que tentar encontrar a fórmula, beleza? É bom você estudar também, sem tentar encontrar a fórmula, é bom você estudar também equação do primeiro grau, que a partir disso vai ficar bem mais fácil de você entender esse raciocínio aqui. Você vai ver o que sempre vai acontecer, o que é constante ali, que no caso aqui é o nosso é multiplicar por 3 e o somar 1 no final, que a única coisa que está mudando é os números do meio aqui. No caso a gente chama de uma incógnita, que no caso eu coloquei aqui, ó, t. A gente viu que esse número t aqui do meio vai ser o número da sequência,
o termo, no caso, menos 1. Então eu coloquei T menos 1. Fechou? Não sei se ficou muito claro, mas na UBMap você tem que se esforçar, treinar seu raciocínio, fazer bastante questões até você entender isso. Agora, a letra D. A qual termo o número 10.540 se refere? Pertence, no caso. Aí já vai ser o contrário, a gente vai ter que fazer como se fosse uma igualdade. A gente tem que essa fórmula aqui, a gente vai igualar e vai chegar no número do termo, certo? Então, imagina que, vamos pensar na letra B aqui. Deixa eu colocar na outra folha. Vamos pensar na letra B. A fórmula que a gente criou é essa daqui. 3 vezes o termo menos 1 mais 1 no final vai ser igual ao número da sequência. Então, vou escrever a sequência aqui de novo. 7, 10, enfim. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Ó, vamos lá. Vamos tentar encontrar o primeiro termo da sequência, que no caso é o número 1. A gente vai colocar na fórmula 3 vezes o T. O T é o termo. O termo a gente sabe que é 1. 1 menos 1, mais 1 no final. 1 menos 1, 0. 3 vezes 0, 0. Sobra 1 aqui no final. Beleza, deu certo. Encontramos aqui o número do termo. Agora vamos tentar achar o 4. A gente tem que olhar o segundo termo. A gente sabe que ele é o segundo termo. Então a gente coloca na fórmula. O termo é qual? Segundo que a gente sabe. 2. Coloca o menos 1 aqui. E mais 1 no final. 2 menos 1, 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 no final, 4. Achamos 4. Então, sempre que a gente coloca na fórmula aqui o número do termo, a gente encontra o resultado aqui final, que é a parte de cima. Se a gente sabe a parte de baixo, a gente descobre a parte de cima. Se a gente sabe o termo, basta a gente substituir no T aqui, trocar na letra T, que vai dar o resultado aqui de cima. É o que a gente viu. A gente sabe que o 1 é o primeiro termo, então a gente coloca 1 aqui. A gente sabe que o 4 é o segundo termo, então a gente coloca o 2 aqui. E assim por diante. Só que agora é o inverso. Aqui na letra D tá perguntando a qual termo o número 10.540 pertence. Agora é o contrário. Você tem o número aqui de cima, imagina que você vai seguir a sequência. Você tem o número aqui de cima, que é o 10.540, e você quer achar o número aqui de baixo. O que você vai fazer? Vamos pensar naquela mesma fórmula. 3 vezes T menos 1, mais 1 aqui. Aqui não tem jeito, gente. Vocês vão ter que fazer bastante questões até você entender isso, beleza? Isso aqui vai ser igual ao quê? A gente já viu que essa fórmula aqui, com essa fórmula a gente tira o número aqui de cima. Então, se o número aqui de cima que a gente quer é 10.540, isso daqui tem que ser igual a 10.540, beleza? E a gente quer descobrir o termo a qual isso se refere. Aqui virou uma equação do primeiro grau básica. Vamos fazer o chuveirinho aqui. 3 vezes T, 3T. Imagina. Vamos lá. Aqui é o chuveirinho, tá? Você tem que aprender a fazer isso, estudar a equação do primeiro grau, sim. 3 vezes T, vai dar 3T. Você tem 3 maçãs. Aí você só coloca de uma forma melhor aqui, 3T, 3 maçãs. 3 vezes menos 1, menos 3, beleza? E aqui você soma mais 1 no final. Isso tudo vai ser igual a quem? 10.540. 10.540. Agora vamos lá. Vamos juntar os números de um lado e as letras do outro. Equação do primeiro grau básica, lembrem disso. Tentem procurar aí pra saber, enfim. Vamos lá. Menos 3 mais 1. Vamos pensar que você tem R$1 e você perdeu 3. Quantos reais você vai ter? Você vai ter menos R$2. Certo? Agora vamos lá. Pela equação do primeiro grau básica, você passa esse menos 2 pro outro lado, somando. Então vai ficar 3t é igual a 10.540 mais 2, que é 10.542. E depois, como aqui o 3 está multiplicando t, você vai passar dividindo. Então, 10.542 dividido por 3. Isso daqui vai dar quanto? Olha, 10 dividido por 3 vai dar 3, vai sobrar 1. Vai dar 15, vai dar 5 aqui. Depois 42 vai dar 1, 12 vai dar 4. Então, essa conta aqui vai resultar em 3.514, beleza? Que é o termo que a gente queria. Beleza? 3.514. Acertou? Tá difícil? Vamos colocar mais um exemplo aqui do lado, tá? Só que vamos tentar fazer de outro jeito. Imagina se nessa letra D aqui, ele não colocasse o 10.540, ele colocasse o 10. Vamos lá. Ele quer descobrir qual termo o 10 pertence. Então, vamos lá. A gente coloca a fórmula aqui de novo. 3t menos 1, mais 1 aqui no final. É igual ao quê? Se ele quer o 10, e a gente sabe que isso daqui vai dar o 10, a gente coloca aqui, isso aqui igual a 10, e faz a mesma conta. Você quer descobrir o termo, que no caso é a nossa incógnita aqui. 3, faz o chuveirinho de novo. 3t menos 3 mais 1 igual a 10. Menos 3 mais 1 vai dar 3t menos 2 igual a 10. Passa o 2 somando, 3t é igual a 12. O 3 está multiplicando, passa aí dividindo, t é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. Veja só, a gente tinha o número 10, que era um termo da sequência, e a gente queria descobrir a qual termo ele pertencia. E olha, o termo 10 pertence ao termo 4. E que número que a gente chegou aqui? Justamente o termo 4. É basicamente isso que você tem que saber. Eu vou passar mais uma questão nesse raciocínio aqui e quero que vocês tentem fazer. Qualquer dúvida, me manda no privado. Tenta encontrar um raciocínio plausível para isso. Tenta realmente entender o que eu fiz aqui, o que aconteceu, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão quebrar a cabeça, mas que no final vai valer a pena. Porque para você conseguir raciocínio lógico, não adianta. Você tem que quebrar a cabeça, tem que fazer bastante questões. É aquilo que eu disse. Se você quer que um músculo cresça, você tem que fazer microlesões nele e depois preencher ele com proteína para ganhar massa muscular. A mesma coisa com o cérebro. Você vai quebrar a cabeça, você vai machucar ele um pouquinho, para depois ele crescer e ter um raciocínio bem top na hora da prova, beleza? Então tenta entender isso que eu fiz e tenta aplicar isso em outra questão. Tenho certeza que quando você aplicar, você vai entender. Eu vou passar mais 2 questões aqui, vocês vão tentar fazer. No próximo vídeo eu vou resolver elas e vocês me passam a resolução de vocês pelo zap, enfim, beleza? Muito obrigado, uma boa tarde pra vocês, Deus abençoe muito. Vamos lá, essa é a questão de tarefa. Dada a sequência a seguir, 2, 6, 10, 14. Letra A, qual que é o próximo termo? Letra B, qual que é o 20º termo? Letra C, qual que é o 1000º termo? Letra D, a qual termo o número 5.126 pertence? Beleza? Tirar a mão aqui, tenta fazer aí, depois me manda lá. E por último aí, eu vou deixar uma questão da UBMAP que depois dessa aula vai ficar molezinha demais, beleza? Então, pode ficar tranquilo, depois me manda lá a solução de vocês. E uma boa tarde. Deus abençoe imensamente.